2 Timóteo, capítulo 2, vamos fazer apenas, por enquanto, essa leitura do versículo 19. Diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da injustiça. Meus amados irmãos, nós temos um chamado de Deus, como aqui tem sido sempre anunciado, trazido à memória, que Deus nos escolheu, nos nomeou, para que nós venhamos a dar fruto e o fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedir no nome de Jesus, Ele o conceda. Esse chamado para seguir e servi-lo precisa aceitar as condições que Deus tem nos imposto, porque não se trata de uma obra humana, não se pode fazer de todo jeito, não é da nossa maneira, mas sim é na direção que Deus nos concede. E na oportunidade passada, trazendo aqui a nossa memória, foi ministrado 1 João capítulo 3, onde ali João faz um contraste, a diferença daqueles que são filhos de Deus para aqueles que são filhos do inimigo, filho do mundo. Aqueles que aceitaram, que receberam o chamado de Deus, que fizeram uma aliança, precisa estar ciente de que a nossa vida não pertence mais, mas sim está na mão de Deus, e é que Deus que nos conduz na caminhada dia após dia. Precisamos abrir mão de nossas vontades. E nós lemos esse versículo e podemos aqui dividir por parte, onde o apóstolo Paulo ali, instruindo um homem que também tinha um chamado como nós, Timóteo, falando para aquele que foi chamado para seguir e servir ao Senhor, as condições que Deus tem imposto para esses que têm o chamado. E ele diz que todavia o firme fundamento de Deus permanece em este selo. Se trata da verdade, se trata do ensino da salvação que há na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, que é firme, que é sólida, ainda que em meio a falsos ensinos, e que este fundamento é que edifica o homem, é que transforma o homem. O apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que, 1 Coríntios capítulo 3, que segundo a graça que ele recebeu, que ele pôs como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento. E ele diz mais que ninguém pode lançar outro fundamento senão o que já está lançado, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade que há em Cristo Jesus, os seus ensinos na pessoa de Jesus Cristo, a salvação é algo firme e sólido, é algo inabalável e inegociável. Ainda que muitos possam estar lançando falsos ensinos, mas o verdadeiro obreiro, aquele que tem o chamado de Deus, ele vai se apegar a esses ensinos, ele vai rejeitar palavras vãs, ensino que não procede da verdade, que não procede de Deus. Paulo, ele inicia esse capítulo, segundo Timóteo, ele diz a Timóteo para fortalecer na graça que há em Cristo Jesus.
Nós sabemos que temos um tempo aqui oportuno, que Deus tem nos concedido para cada dia estar aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Que esta graça nós não venhamos tomar em vão, mas que nós venhamos, nessas oportunidades dadas por Deus, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. E ele vai falando a Timóteo, e ele vai na figura do soldado, na figura do atleta, na figura do lavrador. Ele vai fazer uma ilustração mostrando a necessidade de dedicação à obra de Deus. Pois nós sabemos que fazemos parte de um exército, somos do exército de Cristo, o general é Cristo, e nós não podemos embaraçar com as coisas deste mundo, para agradar aquele que o avistou. E o atleta, ele não vai ser coroado se ele não lutar de forma legítima. Há regras, há condições que Deus tem imposto a seu povo. Aqueles que querem seguir e servi-lo têm que estar cientes dessas condições, têm que aceitar aquilo que Jesus tem imposto a seu povo. E aqueles que assim fazem, na direção do Deus Santo Espírito, esse será recompensado. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja em nós este amor por esta obra. O motivo é amor pela obra de Deus, pelas almas que aqui Deus tem nos imposto e confiado. Que a igreja nesta noite venha despertar em cada coração este amor, esta decisão de fazer cumprir a vontade de Deus. Tem um firmamento lançado que é Cristo Jesus. Primeiro Pedro, ele diz mais ainda: tenham por firme a palavra dita pelos profetas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, se for a memória. Tenham por mais firme a palavra dita pelos profetas. Ou seja, a palavra de Deus que foi anunciada por aqueles que tiveram o chamado de Deus, bem faz para todos aqueles que prestam atenção, para aqueles que dão ouvido. Ela é como luz, ela vai iluminando as mentes, até que haja uma transformação, até que Cristo Jesus seja formado em cada coração. Essa mudança, ela vai ocorrendo em nossas vidas a partir do momento que nós desejamos servir e seguir segundo as condições que Ele tem nos ensinado. E Ele diz: é firme e bem fará aqueles que atentam a esta palavra. É como a luz que vai iluminando até que se torne dia perfeito. Ela vai nos dando entendimento, até nós chegar ao pleno conhecimento de Deus, até que Cristo Jesus se forme em nosso coração. Então Deus lança um fundamento que é firme, que é sólido, e que nós devemos se apegar a cada dia, para que possamos sobre este fundamento, sermos edificados. Paulo ensina a pegar a doutrina de Cristo, pois o obreiro, aqueles que foram chamados, tem que dominar os ensinos do Senhor, tem que sempre, nas oportunidades, buscar conhecer a vontade de Deus, para que não seja levado por toda roda de doutrina, porque existe muitos ainda em Mineu e Fileto aí espalhados nesta terra, onde desviaram da verdade, não apenas desviaram da verdade, mas levaram muito a tropeçar, a perverter a fé de muitos, porque o Evangelho verdadeiro, somente aqueles que amam a Deus, que são fiéis ao seu chamado, que vai pregar, que vai falar, que não aceita negociar, que sempre vai, quer ouça, quer deixa de ouvir, vai pregar a verdade. A igreja foi chamada para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar as verdades que há em Cristo Jesus.
Lembrando que quando Paulo inicia a carta a Timóteo, ele vai trazer memória, dizer: foi por esse motivo que eu coloquei aí em Éfeso, para advertir alguns que não ensinassem outro ensino. Não podemos fugir da verdade. Nós devemos ser fiel à palavra de Deus e sempre anunciar as verdades que há em Cristo Jesus, pois é a verdade que edifica, que liberta, que transforma e que leva um homem a morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Conhecimento de Deus: Deus conhece os que são seus. 1 Coríntios 8:3 diz: se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Tem alguém que ama a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós amamos a Deus, nós vamos submeter a sua vontade. Nós vamos andar segundo as condições que Ele aqui tem nos imposto. Nós vamos abrir mão da nossa vontade, renunciar e estar disposto a pagar um custo por esta obra. E não se trata de financeiro, não é financeiro, mas está disposto a sofrer por amor ao Evangelho, de ir até o fim, de se render ao general do exército, para que venhamos a ter paz. A chance de nós vencermos, a única chance de nós vencermos toda batalha espiritual, é se rendendo àquele que reina, que está sentado à destra do Todo-Poderoso, se render a Jesus Cristo. De outra forma, não teremos vitória. Mas em Cristo Jesus eu posso afirmar: nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece os seus. O que diz a palavra também em Naum capítulo 1, versículo 7: aqueles que confiam no Senhor, Ele conhece. Confiar em Deus é deixar que Ele nos conduza através da sua palavra. É não se estribar em nosso próprio entendimento: é assim que eu penso, é assim que eu ajo, é assim que eu vejo, não. Mas é deixar que o Espírito de Deus nos conduza, que nos leve. Ele diz mais em Lucas 13, versículo 27. Ali Jesus está instruindo um povo, e ele vai dizer que muitos vão gritar: Senhor, Senhor. E vai dizer: nós comemos na tua presença, o Senhor tem ensinado nas ruas. Olha, vai confessar que ouviu de Deus, vai confessar que ouviu os ensinos de Deus, mas vai ouvir: não vos conheço, vós que praticais o mal. Olha o perigo de conhecer, olha o perigo de ouvir os seus ensinos, as suas condições, e não colocar em prática, e não andar segundo o que Ele nos ensina. Eles vão dizer: nós comemos na tua presença, e nós ouvimos os teus ensinos nas ruas. E Ele vai dizer: não vos conheço, vós que praticais o mal. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Ele diz mais em João 10, que o pastor conhece as suas ovelhas, o seu rebanho, e o seu rebanho ouve a voz do pastor. Aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Porque muitos podem ter roupa de crente, sapato de crente, mas não ser crente. Muitos podem estar anunciando, proferindo palavras que está na Sagrada Escritura, mas não toma a decisão de andar segundo o que está ensinando, segundo o que está pregando. Não será aceito. Deus não atenta para a aparência, mas Ele olha para dentro de cada alma e vê o motivo. É por amor, é por gratidão,
é por reconhecimento. Aqueles que amam a Deus vão fazer a vontade de Deus. As ovelhas que faz parte do aprisco de Cristo ouve a voz do pastor. As ovelhas que foram chamadas para esse aprisco abrem mão dos desejos pecaminosos. As ovelhas que foram chamadas para esse aprisco estão dispostas a dar a vida por amor ao Evangelho, por gratidão àquilo que Ele fez. Ainda que muitos possam se levantar, ainda que muitos possam nos ofender, mas nós não abrimos mão, nós pertencemos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento de Deus, Deus não se apega à aparência. Muitos são como sepulcros caiados, por fora são bonitinhos, mas por dentro não passa de ossos. São hipócritas, como Jesus lançou sobre os rostos de muitos. Vem disfarçado ali como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Não vive o que pregam, proferem palavras, mas as ações e a conduta se opõem. E aí vai ouvir da parte de Deus: quem te deu direito a recitar as minhas palavras? Quem foi que te deu direito a recitar as minhas palavras? Porque vocês são coniventes com o pecado. Concorda com o adúltero, com o ladrão, fala mal do irmão. Pensava que eu era como tu? Porque muitos estão pregando um evangelho que Deus aceita, que Deus vai entender, que Deus não vai se entristecer por causa daquilo. São como Emineu e Fileto, desviados da verdade, não andam de acordo com a verdade, e estão levando muitos ao abismo. Muitos. Nós precisamos aprofundar o conhecimento de Deus e não sermos enganados, levados por toda a roda de doutrina. Por isso Deus levantou para o ministério homens, mas a palavra diz que nós conhecemos pelo seu fruto, pelo caráter. Ele vai dizer, porque não é porque ele diz Senhor, 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 que vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus é que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos do contraste de João, a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Que os filhos de Deus manifestam amor e não de palavras, mas em obra. Que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, luta contra o pecado. Mas os filhos do diabo, os filhos do mundo, não consideram a soberania e a santidade de Deus. O pecado não foi apenas uma falta de vigilância ali, mas sim uma rebeldia da parte desses. Amam fazer aquilo que é abominável ao Senhor. Amam viver na prática pecaminosa. Mas quem é nascido de Deus, a semente está no coração. Há uma palavra poderosa da parte de Deus no coração do cristão verdadeiro. Esta palavra é que leva o homem a uma transformação e edificação. É esta palavra que nos guarda de todas as adversidades. Aquele que é edificado sobre esse fundamento é comparado com uma casa construída sobre a rocha. Ele vai estar firme. Vai vir a adversidade, vai vir muitas coisas contra, mas ele permanece firme porque está sobre o fundamento que é Cristo Jesus. A mão de Jesus está sustentando a cada dia o servo fiel e verdadeiro. É Ele que nos mantém de pé.
é Ele que nos guarda, é Ele que nos conduz, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra tem que estar no nosso coração. Como Malaquias ele cita e ele fala, que a verdade deve estar nos lábios do sacerdote, o conhecimento na boca do sacerdote. A verdade tem que estar no nosso lábio, na nossa boca. O conhecimento tem que estar na nossa boca, para que nós venhamos sempre manifestar aquilo que nós aprendemos de Deus, para que muitos possam também aprender e ensinar. É assim que Paulo está falando a Timóteo. Aquilo que você aprendeu de mim, Timóteo, que você ouviu diante de muitas testemunhas, transmite a outro, para que também possa ensinar. Nós ouvimos, aprendemos, e agora nós estamos aqui para também ensinar a outros, para que também possa andar. Aqueles que desejam seguir e servir, devem estar segundo a condição que Cristo nos ensina, e não segundo a nossa maneira, não do nosso jeito. Do nosso jeito nós não chegamos em lugar nenhum, senão no abismo. Se nós pegarmos e querer andar do nosso jeito, o final é o abismo. Mas aqueles que trilham caminho reto, esse terá a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo capítulo ali de Salmo 50, onde ele diz ao ímpio: quem te deu o direito de citar as minhas palavras, ele vai dizer no versículo 23: aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. Nós sabemos que tem a expressão aqui, cantar louvor, mas o sacrifício de louvor verdadeiro é a vida de renúncia, porque ele vai trazer a memória ali da pessoa do ímpio, que ali recitava, mas não estava de acordo com a palavra de Deus, e não está de acordo com esse versículo de 2 Timóteo 2,19. Não se apartou do mal, não negou as vontades e os desejos. E ele diz: aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. Aquele que bem ordena o caminho, esse verá a salvação de Deus. Esse verá a salvação de Deus. Ele vai vir, o justo juiz desta terra, e vai trazer a memória de toda a obra, de toda a ação humana. Ele julga segundo a reta justiça, e ele convida a seu povo: congregai, ofereça sacrifício de louvor. E aí, quando me clamar, eu vou dizer: eis aqui. Paga o voto, seja fiel à palavra, seja fiel àquilo que falou, cumpra, para que quando clamar, ele se manifestará. É assim que o Senhor nos ensina. Todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E a outra parte diz: e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. Qualquer que profere o nome do Senhor. Quando nós pregamos, nós estamos profetizando. Quando nós estamos ensinando, nós estamos profetizando. Profetizar não é apenas dizer assim: olha, Deus mandou dizer isso, isso e isso, não. Aqui nós estamos profetizando, recitando palavras de forma antecipada. E todos esses que foram chamados devem se apartar do pecado. A fé verdadeira, genuína, exige uma vida de santidade, aversão ao pecado, repugnar o mal, abominar o mal. Tem que ter isso no nosso coração, para que nós sejamos aceitos, para que seja um bom soldado. Tem que se render ao exército de Cristo, porque nós não podemos contra ele. Quem endurece o coração contra ele tem paz. E ele vai vir, a palavra nos diz em Judas, ele vai vir com o seu exército para batalhar. E aqueles que não se rendem ao exército de Cristo, esses serão condenados e destruídos. Mas o povo de Deus,
ouve a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos lutar continuadamente contra todo sentimento, desejo, contra tudo aquilo que é abominável, que não edifica, que não glorifica o nome do Senhor. Devemos sempre abrir mão das nossas vontades. Eu vou repetir aqui: as condições impostas para os que foram chamados para seguir e servir a Jesus. Aqueles que tenham chamados para seguir e servir a Jesus devem aceitar essas condições. Tem regra. Abra em 1 Coríntios 9, 26 e 27. Coríntios 9, 26 e 27 diz assim: um homem que tinha um chamado de Deus, um homem que ouvia a voz de Jesus Cristo, um homem que foi edificado segundo a verdade, segundo os ensinos que há em Cristo Jesus. Ele vai ensinar aqueles que estão se achegando à presença de Deus, que fizeram aliança com o Senhor. E no versículo 26 ele diz assim: portou o teu corpo, não como indeciso. Ou seja, Paulo estava decidido a batalhar, a correr por uma coroa não que perece, mas que permanece para sempre. Porque muitos correm por uma coroa que perece, mas Paulo não, por uma coroa que permanece para sempre. E ele estava decidido e até o fim nesta caminhada. E ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E agora eu já digo que uma coroa já está guardada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa não é apenas para Paulo, mas para a igreja presente no momento. Aqueles que correm decididos a fazer a vontade de Deus. Ele diz: combato, não combatendo no ar. Não, eu tenho um rumo, eu tenho um alvo. Eu não faço de forma vã. Eu tenho uma direção. Eu tenho um Espírito de Deus que me conduz. Não é do meu jeito, não é sem rumo. Não é em vão. Ele fazia a obra segundo as condições, a regra que foi imposta. Combato, não combatendo no ar. Aí ele diz no 27: antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Olha, ele colocava debaixo da vontade de Deus, abrindo mão do seu desejo. Não só Paulo, mas muitos outros homens aqui, que é citado, como Daniel, um jovem que estava em um lugar distante dos seus pais, em uma cultura pagã. Ele diz assim, a palavra nos diz assim, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel, ele abriu mão do seu desejo, das suas vontades, para fazer a vontade de Deus. E a palavra nos diz assim, que esses que abrem mão da vontade própria, dos desejos próprios, a palavra diz que Deus dá graça a esses, de forma que recebeu a graça de Deus e se tornou mais sábio no meio de uma grande multidão. Porque Deus é que capacita o homem, é Deus que condiciona o homem a vencer tudo aquilo que é aqui enfrentado. Mas isso nós precisamos ouvir os seus ensinos e se apegar às verdades que há em Cristo Jesus. Subjuga o meu corpo e reduz a servidão. Ele lutava a um combate. Muitas das vezes em pensamentos vãos. Muitas das vezes nós pensamos como João: vamos orar para Deus mandar fogo. Não, o obreiro não foi chamado para destruir almas, mas para salvar vidas. O obreiro não foi chamado para ser pedra de tropeço, mas para levantar vidas. Não fomos chamados para a queda do homem, mas sim para levar o homem, levantar o homem.
Subjugo o meu corpo, reduz a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Vai ouvir muitos: Senhor, Senhor, profetizamos, expulsamos demônio, falamos em línguas, e disse: não conheço. Observe que o versículo de 2 Timóteo 2,19, se nós formos pontuar aqui por parte, fala da firmeza, da solidez, do fundamento, da verdade, da salvação, dos ensinos que há em Cristo. Fala do conhecimento de Deus. E em Mateus ele vai dizer que ele não conhece alguns. Ele não conhece alguns. Está no meio do povo de Deus, mas não são vozes de honra. Fala até, muitas das vezes cita a palavra de Deus, mas não se aparta do mal. Não abre mão. Aí vai dizer: não conheço. Viu que Deus não atenta para a aparência? Não é para os trajes de crente, os sapatos de crente, não é por estar com a Bíblia debaixo do braço apenas, mas é por uma vida aquebrantada, uma vida de renúncia. Pode ter todas essas coisas que foram citadas, mas o verdadeiro crente dá glória a Deus. O verdadeiro crente sujeita a Deus. O verdadeiro crente se põe na vontade de Deus. O verdadeiro crente abre mão de tudo aquilo que é mal para fazer cumprir a vontade de Deus. Muitos vão pregar e vão ser reprovados. O apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios: viu que essa obra não pode ser feita de todo jeito? Não é da nossa forma, tem condições impostas por Deus para que nós venhamos fazer. Não é com indiferenças, não é se contendendo. Ele vai dizer mais ainda a Timóteo: o obreiro não convém contender, porque para nada serve senão para perverter. Não devemos ali ficar insistindo ali, contendendo com pessoas que estão proferindo palavras vãs, com falsos ensinos, não. Mas o verdadeiro crente, ele se apega à verdade. Ele sempre está firme na verdade da palavra de Deus. Ele não negocia com ninguém. Ainda que muitos possam fechar a cara para nós, ainda que muitos possam se tornar nosso inimigo, mas o crente fiel não abre mão, não. É assim que está escrito, é assim que eu vou dizer. Quer ouça, quer deixa de ouvir, mas a palavra nos ensina assim. É assim que nós devemos pregar. Nós temos que estar dispostos. Porque eu ouvi uma vez do meu pastor que não tem como servir a Deus se não estiver disposto a muitas vezes ser confrontado. Eu não estou falando de luta física, não, mas é sobre a verdade. Vamos falar e muitos vão se levantar. Muitos vão se levantar. Alguns até ouvem, ainda que não concordam, fica mudo ali, mas muitos vão se levantar. Muitos. Porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, a fé não é de todos. Estava conversando, mas o Diácono Carlinhos ia falando. Jesus disse que na casa é 3 contra 2, 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai. Sogra contra nora, nora contra sogra. Está falando de fé. Nem todos professam a mesma fé. Nem todos creem, assim como diz a palavra, assim como diz a Sagrada Escritura, não, nem todos. Muitos eles querem interpretar a Bíblia se estribando no próprio conhecimento, no próprio entendimento, da sua maneira. Não busca segundo a revelação de Deus, porque não tem um amor. O segredo está no amar a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo ele vai falar dessa Tessalonicenses, que muitos vão receber a operação do erro. Por quê? Por que vai vir a operação do erro? Porque não tem amor à verdade.
não se apega à palavra de Deus, não busca entender a palavra de Deus, não quer ser conduzido pela palavra de Deus, vão ser enganados. A operação do erro está aí, em muitos ainda. Já está aí em muitos. Quando a gente olha para a vida de muitos, a gente vê, está enganado. Quer ser visto por Deus por apenas fazer parte de uma denominação? Está no estreito. Está no estreito. Deus não vive maneira para aparência, mas sim para uma vida aquebrantada de renúncia, para uma vida de entrega. Paulo, ele diz que ele colocava o corpo, subjugava o corpo, ele esmurrava. A luta é nós contra nós mesmos. É uma batalha espiritual, como ele fala em Gálatas. Muitas das vezes os pensamentos vão querer ser manifestados. Muitas palavras imorais, muitas palavras que não edificam, que não glorificam o nome do Senhor. Mas nós temos que estar sempre firme na palavra de Deus, porque é a verdade que edifica e transforma o homem. É a verdade que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há regras, como Paulo citou aqui, há uma direção, e nós devemos sempre entender que quem quer servir e seguir tem que ter essa prioridade absoluta à vontade de Deus. Eu já contei meu testemunho e vou repetir, que talvez muitos não ouviram. No início da minha caminhada, estava em casa e o presbítero está aqui para contar a verdade, para dizer se é verdade ou não é. O presbítero Pedro vai lembrar. E eu queria fazer outra coisa, outra atividade, esporte. Já estava ali preparado, ele me disse assim: vai fazer alguma coisa para nós ir ali no evangelismo? Na hora veio ali dizer não. Mas eu ouvi o Espírito de Deus falar: você foi chamado, mas é a minha vontade, não a sua vontade. Você foi chamado para priorizar, para ter essa prioridade absoluta ao reino de Deus. No início da caminhada, eu coloquei a chuteira, coloquei do lado de nós vamos evangelizar, no nome de Jesus. E Deus fala, e Deus prova, porque muitas das vezes nós somos chamados, mas a gente não coloca a prioridade absoluta ao reino de Deus. Nós primeiro vamos fazer a nossa vontade, depois a vontade de Deus. E aí, se fechar as portas e tiver oportunidade, e vidas ser ceifadas, o que Ezequiel fala? Para aqueles que têm um chamado, você vendo o ímpio e não anunciando a ele sobre o seu caminho de impiedade, esta alma morrerá, mas eu vou requerer o seu sangue da tua mão. Olha a grande responsabilidade e o perigo de não falar nas oportunidades dadas por Deus àqueles que Deus deseja que fale. Nós temos que sempre estar atento à voz de Deus, e quando Deus nos enviar, devemos sempre dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus, Ele colocou no meu coração. Estava esses dias trabalhando e tinha um compromisso, mas eu estava tão ali naquela vontade que eu não via a hora, e sempre olhando atento ao relógio para não passar daquele horário, porque eu paro e penso: a oportunidade Deus está dando, e se a gente não for, e esta vida for ceifada, e Deus cobrar de nós, nós temos que ter sempre esta prioridade absoluta na vontade de Deus, servir e fazer a vontade de Deus,
priorizar. Abra em Lucas 14. Eu citei e vou aqui aprofundar aqui Lucas 14. A partir do versículo 25, ele diz assim: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se, disse-lhe: olha, Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Ele se volta àquela multidão e diz-lhe àquele povo: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixou bem claro, na afirmação: não pode. Amar mais a família, a esposa, o filho, ou até mesmo a vida, os bens, do que amar mais ao Senhor, não pode ser meu discípulo. Está descartado. Não pode. Essa é a condição que Jesus está impondo àqueles que querem servir e seguir. É dessa maneira. Se vocês querem seguir, querem servir, essa é a condição que é imposta. Se quiser, tem que ser assim. Não é do nosso jeito. Talvez muitos vão ali em busca de emprego, aí colocam as condições ao patrão, o patrão pode até ouvir, mas não quero ser não. Você pode até falar, mas eu não vou aceitar. Porque nós somos chamados para ouvir ao nosso Senhor e não impor nossas condições, mas seguir aquilo que Ele nos ensina. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se não estiver disposto, por amor ao Evangelho, a sofrer, a passar aflições, ou até mesmo até dar a vida. Porque Apocalipse diz, 12:11, que muitos não amaram a vida e venceram pelo sangue do Cordeiro. Só há vitória em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. De outra forma não tem. E eles não amaram a sua vida. Eles deram a vida pelo Evangelho, por amor. Por amor. Então, se não estiver disposto a tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Porque hoje nós vemos um evangelho de prosperidade, só vitória, só vitória, só vitória. Eu nunca vi dizer que o time é campeão se não lutar. Tem luta, batalha. Cada dia é uma luta, é uma batalha. Mas quem se apega a Jesus, a vitória é certa, louvado seja o nome do Senhor. Se algum de vós está querendo construir uma torre, olha, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar. Com que acabar. Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós precisamos refletir a respeito disso que foi aqui falado, trazendo para o nosso chamado. Quem tem um chamado de Deus tem que estar disposto de ir até o final. Ele não se alegra naqueles que retrocedem. Porque muitos já estiveram aqui, até mesmo participaram aqui desse momento maravilhoso, ouvindo a sua palavra, mas não se encontra mais em nosso meio. Não lutou até o fim. Será envergonhado. E ele reforça mais ainda, dizendo sobre
esta necessidade de dedicação e decisão de ir até o fim nesta obra qual foi nos confiada. Ele vai dizer mais ainda: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe acordo de paz. O rei, ele vai na batalha e ele calcula se tem chance de vencer aquele exército que vem contra. Se não, ele vai lá e propõe a paz. Só uma chance de nós vencermos as batalhas espirituais é se render ao general do exército. Quer ter paz? Se rende a Ele. Se rende a Jesus Cristo, você vai dar a paz, não a paz que o mundo dá, porque a paz que Ele nos dá excede todo entendimento. Essa paz que Ele nos concede, ainda que em momentos de lutas, mas nós permanecemos ali, confiantes, não vamos se abalar, porque a presença de Jesus é que nos sustenta, e essa paz, ela vem pela presença de Jesus Cristo. Na presença dele, há abundância de alegria, louvado seja o nome do Senhor. É na presença de Jesus que nós encontramos alegria e paz. Ele vem com seus anjos a batalhar e guerrear, o general do exército. E aquele que não se apressar a se render à sua vontade, não terá paz. Se não se render à sua vontade, não terá paz. Não tem vitória resistindo ao chamado de Deus. Quem endurece o coração contra ele tem paz. Salmos 2, ele vai falar ali, salmo profético, onde ele diz, o salmista aqui: muitos tramam em vão. É em vão querer se opor ao governo de Jesus, de Cristo, de Deus. E a palavra diz que Deus ri. Muitos estão ouvindo, mas está se opondo. Sabe que Ele é rei, mas rejeita. É em vão. Ele olha para esse rei. Mas há uma exortação da parte de Deus para a humanidade: deixa ser instruído por Ele, deixa ser guiado pelas suas palavras, deixa que Deus conduza a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque os caminhos do Senhor são caminhos de paz e vitória. Louvado seja o nome do Senhor, é para o nosso bem. As palavras dele, como o próprio Pedro diz: e bem farás aquele que atenta. Não é mal não, é aquele que ouve e dá crédito à palavra de Deus, é bem que vai ser sobre a sua vida. E bem farás para aqueles que ouvem a sua palavra. Mas a palavra de Deus, porque tem muitos que estão proferindo, mas não é da parte de Deus não. Nós precisamos conhecer a sua vontade, para que não venhamos ser enganados. Muitos estão enganados por falta de conhecimento, e muitos por falta de amor também, por não amar a verdade, por não dar crédito à palavra de Deus. Quem se rende terá paz, terá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 33: da mesma forma qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma afirmação de Deus: renúncia, abrir mão de pensamentos, desejos pecaminosos, priorizar de forma absoluta a vontade de Deus, renunciar. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. É essa a condição que Ele dá. O que é que muitos não veem para o Evangelho?
Por que muitos ouvem e não estão aqui no nosso meio? Por que muitos estão assentados agora nos lares e não estão concordando com esta palavra? Porque não tem amor à palavra de Deus. Não está disposto a se render ao Evangelho da graça. Quer viver não a liberdade de Cristo, mas a libertinagem. O livre-arbítrio está sendo pedra de tropeço na vida de muitos, porque deve ser usado para fazer aquilo que é correto, que é justo, para se render à vontade de Deus por amor. Mas não, prioriza a sua vontade, e aí está sendo pedra de tropeço. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que ele tem, não pode ser meus discípulos. Olha, esses próprios discípulos estavam aqui com Jesus. Ele vai dizer, deixando casa, família para seguir. Aí Jesus, não há ninguém que deixa pai, mãe, filho, casa lá, por amor ao Evangelho, que não há de receber 100 vezes mais aqui e na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor é justo, Ele recompensa aqueles que por amor o seguem, por amor o seguem, por amor o seguem. Ele recompensa. Nós devemos atentar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Mateus 7. Há um alerta aqui da parte de Jesus Cristo, versículo 15, diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas que vêm a ter voz disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Profere, mas não da parte de Deus. Não mostra ser aquilo que está falando. Ele diz, pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo de ervas da vinha? A gente dá aquilo que tem. O caráter vai revelar de quem a pessoa é. Olha o que eu vou repetir de novo. 1 João 3. Há um contraste da parte de João, que Deus para a vida de João. As qualidades características de um filho de Deus com os filhos do diabo. Uma delas, que é a essência, é o amor. Jesus vai dizer assim, olha, da mesma maneira que eu amei a vós amais uns aos outros. Aí o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, verdadeiramente os meus discípulos. Se não tem amor, não é discípulo. Não serve para ser discípulo de Jesus. Ele diz mais, da mesma modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqueles que não dão frutos dignos de arrependimento, esses serão rejeitados do reino de Deus. E ele diz mais, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É só quem faz a vontade de Deus que anda nas condições que Deus tem ensinado. Esses vão entrar no céu. Mas como é que faz a vontade de Deus se não conhece? Se apega apenas à placa da denominação, mas não se apega à palavra de Deus, tem aquilo como já suficiente, dignos para o reino de Deus. Aí a palavra vem e rejeita, porque Deus não atende para a aparência. Para fazer a vontade de Deus,
precisa amar, precisa primeiro conhecer, amar a vontade de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus. O caminho da felicidade, Salmos 1 vai nos ensinar. Não se assenta em roda de escarnecedores, pessoas que escarnecem o nome de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não vive na prática do pecado, nem aceita conselhos de ímpios. Antes tem prazer na lei do Senhor, se deleita em fazer a vontade do Senhor, e serão comparados com uma árvore plantada à beira do ribeiro. Vem o calor, mas permanece ali, firme ali, porque está enraizado em algo que sustenta. O verdadeiro cristão que deleita em fazer a vontade de Deus, ele está firme, está sobre a rocha, ele não se abala diante da adversidade, ele não treme diante das ameaças, mas ele declara: Jesus é Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jesus reina, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz mais ainda: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não proferimos, não pregamos, não estava lá nas ruas ali anunciando? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente: nunca vos conheci. Olha o versículo de novo, vamos voltar para 2 Timóteo 2,19. Todavia o firme fundamento permanece tendo esse ser. O Senhor conhece os seus. Deus não conhece esses aqui não. Esses aqui Deus não conhece. Nunca vos conheci. Mas eu estava profetizando, eu estava pregando, eu estava ensinando. Mas, e a outra parte do versículo? E todos que proferem o nome do Senhor abata da iniquidade. Fala, mas não se abata. Sabe, mas não vive. Nunca vos conheci. Quem é conhecido de Deus, ama a Deus. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Voltando de novo, 1 Coríntios 8:3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E se alguém ama a Deus, guarda os seus mandamentos, aceita as suas condições, renuncia à sua vontade, ouve a voz do pastor, está disposto a pagar um preço, abrir mão de vontades, e se possível ter a vida por amor ao Evangelho. Olha, as condições é essa. E não tem aqui como negociar não, Deus não negocia não. Inabalável, o firme fundamento permanece, é firme, é sólido, a verdade, a salvação e os ensinos que há em Cristo Jesus. Tem muita gente negociando a verdade, para ter tapinha nas costas, para ser reconhecido. Mas o que adianta ser reconhecido da maioria da multidão e não ser reconhecido por Deus? Eu quero ser crente como fulano, eu já ouvi, porque fulano respeita a minha religião. O que a religião salva? Quem salva é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Quer chegar a Deus? Se apega a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Aceita o caminho que Ele está propondo, as decisões. Tome posse dessa palavra bendita e maravilhosa que está sendo anunciada. Não anda no seu entendimento não, que você vai chegar no abismo. Deixa que a palavra ilumine a vossa mente. Coloque o Senhor à frente, deixa que Ele conduz a sua vida. Aí você vai ver a vitória que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. A fé verdadeira é viver uma vida de santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificai hoje e amanhã verá maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser ousado? Santifique.
Porque se nós formos concluir o segundo Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer, mas foge dos desejos da juventude. É uma outra condição, foge. Timóteo, foge do desejo da juventude, porque tem desejo de misericórdia. Principalmente jovem. Foge do desejo da juventude. Segue a paz, a fé, o amor, a justiça, com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Crente anda com crente. Crente fiel, com crente fiel. Não convém que o obreiro tenha contenda de palavra, mas seja brando, paciente, manso, corrigindo a muitos, para que tenha essa esperança de que Deus venha libertá-los dos laços de Satanás. É o que está no texto, segundo Timóteo. Se nós continuarmos, a gente vai ver. Tem muita gente que está presa pelos laços de Satanás. O próprio Paulo não fala aos Efésios? Está sendo conduzido pelo espírito da desobediência. A condição espiritual daqueles que não têm uma aliança com Jesus é essa: mortos em delitos e pecados, e conduzido pelo espírito das trevas. Olha, mas a igreja foi chamada para seguir e servir na sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Renúncia. Temos regra para que nós sejamos coroados de forma legítima. Tem que fazer algo de forma legítima. Tem um preço. Exige santidade. Jesus vai dizer em João 17:17: Pai, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação pela obediência à palavra de Deus. Não há outra forma. E ele vai dizer mais: assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles, ao mundo. Deus nos chamou e Deus está nos enviando a fazer a obra, e nós precisamos estar nessas condições que nós ouvimos aqui e muitas outras que a palavra de Deus nos ensina. Que cada um tome posse dessa palavra, que abre mão das vontades e que sirva e se apegue à verdade, aos ensinos que há em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Já convido